Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Fim dos Tempos. Enquanto o mundo mergulha no caos, um pequeno grupo luta para descobrir a verdade por trás de um misterioso desastre ambiental que estava fazendo com que as pessoas simplesmente preferissem morrer do que perder a vida. E isso estava acontecendo em massa. Você não vai acreditar no que de fato estava acontecendo. Se você quiser que eu continue trazendo vídeos para vocês todos os dias, já deixa seu like. Nessa história, tudo começa em um parque onde duas mulheres estavam sentadas e uma delas estava vendo uma revista. Mas do nada, ela tira o palito que estava prendendo seu cabelo e taca no seu pescoço, sem nem ao menos pensar duas vezes. Depois disso, nós somos levados para alguns homens que estavam trabalhando em uma construção, conversando juntos, e em uma questão de segundos, um homem que estava no topo do prédio caiu. Os trabalhadores já estavam chamando a ajuda porque um acidente aconteceu, mas antes que ele pudesse fazer isso, vários outros corpos começaram a cair em torno deles, e quando eles olham para o alto, todos os trabalhadores estavam mergulhando em rumo ao além. O homem fica completamente chocado. Agora nós chegamos a Filadélfia, em uma escola às 9h45 da manhã. Um homem que se chama Elliot Morris estava conversando com os seus alunos sobre abelhas que estavam desaparecendo sem deixar nenhum rastro. Ele pediu explicações possíveis para os alunos e eles simplesmente começaram a lançar teorias diferentes. Todos pareciam estar bem animados de estar envolvidos nisso, exceto o Jack. O Jack é diferenciado. O Elliot basicamente intimida ele para falar a sua teoria, e quando ele fala, até que acaba fazendo um pouco de sentido. Ele falou que era um ato da natureza que nós nunca entenderemos. Momentos depois dessa resposta, a vice-diretora chega e leva o Elliot para fora porque estava acontecendo uma reunião de emergência da equipe para anunciar aos professores que o Central Park acabou de ser atingido por algum tipo de ataque biológico. A toxina química é transportada pelo ar e foi liberada dentro e ao redor do parque. Os sinais de alerta para isso são falas confusas, desorientação física e perda de direção antes de morrer. Eles instruíram os professores a dispensar os alunos e eles de fato fizeram isso. O professor de matemática, que se chama Julian, se junta ao Elliot na sua classe e eles estavam conversando sobre os acontecimentos. Ele estava confiante de que nada vai acontecer na Filadélfia. O Elliot e o Julian estavam indo embora da escola juntos e parece que o Elliot tem alguns problemas com a sua mulher. Então, aqui nós vemos a Alma. Ela estava muito preocupada com tudo isso que estava acontecendo em Nova York. O noticiário basicamente diz que a toxina circulante pode fazer você morrer com muita facilidade. O Elliot entra em casa para fazer as suas malas rapidamente e coloca o seu anel. Então, ele vê uma manchete no jornal dizendo que os homicídios na Filadélfia estavam aumentando muito. Enquanto isso estava acontecendo, a Alma estava agindo de uma forma bem suspeita. Ela olhou seu celular que tinha uma ligação, mas ela imediatamente desliga e fica tentando agir normalmente. Mas claramente ela estava falhando nessa tentativa. Agora, nós vemos o Elliot e a Alma se juntando ao Julian e a sua filha Jess na estação de trem. O Julian falou que a sua esposa vai estar no próximo trem. Nessa hora, ele faz um comentário que faz a Alma pensar sobre a briga deles. Obviamente, ela não estava muito feliz, então ela chamou seu marido de lado e pergunta por que ele contou ao melhor amigo sobre a sua briga que eles tiveram. Mas ele fala que o Julian é o seu melhor amigo, ponto. Isso era tudo uma jogadinha dela para pedir para se sentar sozinha no trem. Então, ela pega a passagem do Julian e vai na frente deles. O Elliot segue com seu amigo, e aqui nós vamos pro parque na Filadélfia às 11h31. Tudo estava parecendo bem tranquilo, mas todos que estavam lá paralisaram. Então, um policial puxa sua arma e atira na própria cabeça. O homem que estava no carro de trás se levanta do carro, pega o revólver do policial e também se apaga. Uma mulher que estava parada do lado deles pegou a arma que caiu do lado dela e faz o mesmo. Lá no trem, nós vemos a verdadeira razão pela qual a Alma queria se separar do marido e se sentar sozinha. Ela atendeu o telefone que estava ignorando esse tempo todo e ela diz ao cara que estava ligando que ele já estava ficando obcecado já. Mas ele diz que ligou por um motivo diferente, já que a Filadélfia acabou de ser atacada. A notícia chegou até o Julian e o Elliot. Eles entraram em pânico e o Julian liga imediatamente para sua esposa, mas ele não consegue escutar ela. O Elliot imediatamente verifica sua esposa e fica com ela. O trem fez uma parada abrupta. Eles dizem que o serviço do trem estava sendo descontinuado a partir desse momento.
E esse lugar no meio do nada vai ser a última parada para todos os passageiros. Esse lugar se chama Filbert e os maquinistas do trem perderam o contato com tudo. É por isso que eles pararam aqui. Falando de uma maneira mais tranquila, tá todo mundo preso ali. Então é isso, tá todo mundo lascado. A Alma tava tentando ajudar o Julian e eles vão para um restaurante enquanto a Alma vai até o banheiro. O Julian deixa sua filha com o Elliot para ir buscar um pouco de leite. O Elliot dá para ela o seu anel e tenta fazer ela rir um pouco. Isso de fato funciona e ela sorri bastante. Mas aquele momento adorável dela é interrompido por uma mulher ao lado do Elliot que mostra a ele um vídeo de um homem que simplesmente se ofereceu para virar o jantar de vários leões em um zoológico da Filadélfia. Os leões não perderam tempo e de fato bateram um rango da hora. Momentos depois, eles estavam todos assistindo às notícias no restaurante. O repórter estava explicando que as autoridades estavam dizendo que isso tudo tá cada vez menos provável que seja um tipo de ataque. Eles até mostram um mapa mostrando as áreas que estavam sofrendo esses supostos ataques. Essa cidadezinha que eles estava literalmente no meio de toda essa confusão que estava acontecendo. Poucos segundos depois, as luzes se apagaram. Então um homem se levanta e diz que se eles ficarem ali, eles vão morrer. E todos começam a entrar em pânico. Cada pessoa que estava no restaurante pega suas coisas e começa a vazar de lá com medo dos ataques. O Elliot acaba ficando para trás e não consegue nenhuma carona. Mas felizmente, um homem fica com dó deles e oferece uma carona. O Elliot chama o Julian para se juntar a eles. Mas o Julian não quer ir junto, porque ele também conseguiu uma carona que estava indo na direção da sua esposa. E como ele não consegue falar com ela há 2 horas, então ele quer ir procurar por ela. O Julian pede para que o Elliot fique com a sua filha para cuidar dela enquanto ele procura pela sua esposa e volte. Ele não tem certeza que de fato vai conseguir voltar, mas ele quer tentar pela sua mulher. De fato, ele vai embora tentando encontrar a sua amada. Enquanto Elliot, Alma e Jess se juntam ao outro carro e vão na outra direção. Eles param na casa deles para pegar algumas coisas antes de sair. O homem que estava dirigindo para eles diz na maior tranquilidade que as plantas que estavam causando toda essa loucura. Nesse caso, o Elliot fala que não é um bom sinal ter esse monte de planta por ali. De qualquer maneira, o Julian e o pessoal do outro carro estavam chegando a Princeton e aquele é absolutamente um local horrível. Ali tinha corpos pendurados em todos os lugares. A cidade foi muito atingida e a mulher na parte de trás do carro estava gritando muito de medo. O Julian tenta acalmar ela com um enigma sobre matemática e ele também brinca com isso tentando adivinhar. Mas isso não funciona muito, tendo em vista que tinham corpos jogados para todos os lados do lado de fora. O Julian diz para eles fecharem todas as aberturas que tem a ventilação para que eles não inalassem as toxinas. Mas quando ele ainda estava desvendando os enigmas que ele mesmo criou, ele olha para cima e vê um buraco no teto do carro. E olhar para aquilo era como olhar para a própria morte. Ele já sabe que de fato tudo acabou para eles. É o fim. Acabou. De repente o carro deles parou. Mas em segundos depois, o motorista pisa no acelerador e soca o carro em uma árvore. O Julian sai depois do acidente e se senta no chão. Pega um pedaço de vidro e começa a se acariciar com aquilo, se é que vocês me entendem. Enquanto isso estava acontecendo, nós voltamos pro Elliot e o casal que ajudou eles. No caminho, eles encontraram animais mortos na estrada. Então, na hora, eles pararam o carro de longe e olham por um binóculos. Quando eles olham, na verdade, são corpos humanos e não de animais. Então eles dão meia volta e vão pro lado oposto. Eles agora chegaram em uma encruzilhada, onde encontram um carro do soldado se aproximando deles. E ele diz que de onde ele estava vindo, todos foram afetados por essa coisa. Logo após isso, os carros começam a se aproximar. Eles conversam com cada um deles para descobrir o que estava acontecendo e de onde eles vieram. Nessa hora, a Alma abre o telefone na frente do Elliot e vê uma chamada perdida do Joey. Ele pergunta quem era esse cara, mas ela diz que não era ninguém e depois diz que é apenas um amigo. Mas ele sabe que tem alguma coisa errada aí. De qualquer maneira, o Elliot não pensa muito sobre isso porque ele estava muito mais preocupado em não conseguir falar com o Julian. O soldado e a senhora foram falar com eles com notícias. Todos os carros têm a mesma notícia. De onde eles estavam vindo, encontraram corpos e corpos. Então todos eles acham que vão ter que ficar aqui. O cara que estava dirigindo pro Elliot vem até ele e diz que alguém ali no meio estava vindo de Princeton e estava ligando para sua filha.
eles escutam as notícias de lá. A mulher estava em pânico tentando acalmar a sua filha, mas a menina que estava no telefone do outro lado fala que todos do lado de fora estavam mortos e ela começa a repetir a palavra cálculo sem parar. Então nós escutamos um barulho bem alto e aparentemente ela também tirou a própria vida. O Elliot fica bem abalado com todas essas informações porque ele sabe que o Julian provavelmente não estava mais aqui. A Jess foi até ele e os dois choram muito. A Alma só fica observando de longe e também chora. Depois de um tempo, eles conseguiram colocar a Jess para dormir. Enquanto isso, os adultos estavam planejando estratégias para que eles conseguissem continuar o seu caminho. O motorista do Elliot continua com a sua conspiração sobre as plantas estarem fazendo tal coisa, enquanto a Alma escuta o soldado falando que a coisa estava atacando populações cheias. Então, eles precisavam ir para onde as pessoas não estivessem, um lugar onde ninguém gostaria de ir. O Sr. Collins, que é o corretor de imóveis, diz para eles que eles poderiam ir para Ohio, porque lá não tem uma população que é muito significativa. Eles agora se dividem em dois grupos separados. O primeiro grupo é liderado pelo Elliot e o outro pelo soldado. Enquanto o Elliot estava andando, a Alma nessa hora conta a verdade para ele sobre o cara. Ela saiu com ele e comeu uma sobremesa, nada mais durante uma noite. Mas, naquela noite, ela disse ao marido que estava trabalhando até tarde. Ela diz que estava contando a ele porque sente que vai morrer e ela não quer carregar essa culpa pro túmulo. Nessa hora, o cara que estava dirigindo o carro pro Elliot percebe que a teoria dele pode estar certa. Isso porque as folhas das árvores e as gramas começaram a balançar muito. De repente, o soldado que estava um pouco mais à frente desse grupo pega sua arma e tira a própria vida. Então nós vemos o Elliot e o seu grupo reagindo aos vários tiros que estão ouvindo. O Elliot estava tentando pensar no que fazer, mas a sua esposa e os outros caras não conseguem deixar ele pensar. Ele manda todo mundo calar a boca. Ele lembrou da teoria sobre as plantas estarem fazendo isso e percebeu que ele estava certo o tempo todo. O velho era louco, mas ele estava certo o tempo todo. Essas plantas estavam visando grandes grupos de pessoas e fazendo eles tirarem as próprias vidas. Então ele diz a uma pequena parte do grupo para que eles se dividissem e eles têm que correr o mais rápido possível e mais rápido que o vento. Mas, eventualmente, o vento os alcança e sopra muito forte, mas eles ficam apenas parados, pensando que a vida para eles de fato acabou. Só que o vento para e nada acontece. Se eles estivessem escutado o Homem Louco desde o começo, eles estariam bem mais tranquilos agora. O Elliot e o grupo dele começam a correr e eles viram uma van na frente deles. O Elliot vai lá verificar e tava tudo bem. Ele chama o resto do grupo e eles vão para uma casa próxima juntos. Na casa, o Elliot tenta descobrir as coisas que ele trouxe. Eles olham um mapa e a direção para onde eles precisavam seguir. Mas a Alma precisava usar o banheiro antes deles irem embora. Depois que ela sai do banheiro, o Elliot percebe que ali tinham plantas na casa e ele resolveu ir conversar um pouco com ela. Ele foi gentil e cauteloso com a planta, mas ele descobre que a planta era apenas de plástico. Tudo nessa casa era fake, então todos vão embora. Quando se afastam da casa, eles percebem dois grupos correndo em direção a ela, e não demora muito para eles preferirem morrer do que perder a vida. O Elliot e o seu grupo correm de novo e chegam a uma fazenda onde conseguem ver um rádio que estava transmitindo uma transmissão de emergência. O repórter estava tentando dizer que não foi afetado. As pessoas devem se apresentar na delegacia mais próxima para conseguir se salvar. Mas o Elliot não consegue ouvir porque o sinal não estava muito bem. Eles chegaram até uma casa. Antes de irem para lá, o Elliot fala que também tem algo para compartilhar. Ele diz que uma vez tentou ficar com uma enfermeira, mas a Alma sabe que ele é muito fiel e com certeza não faria isso. Então ela diz que é mentira. Eles agora vão até a casa e a Jess estava brincando no balanço de fora enquanto o Elliot e os meninos vão verificar a casa que tinha ali. Lá dentro tinha alguém e o Elliot pede comida para Jess, mas na hora o homem não estava disposto a correr o risco de abrir a porta. Os meninos ficam muito bravos e começam a gritar e bater na porta e também puxar a janela da casa do homem. Isso não acaba muito bem, porque o homem coloca a arma pelo buraco da janela e atira queima-roupa. O Elliot, Alma e Jess correm dali o mais rápido que podem. E em Pittsburgh, dois idosos usam máscaras de gás para se protegerem do que quer que seja isso daí que tá no ar.
Eles tricotam e assistem ao noticiário. Os idosos são sempre os mais preparados para essas situações. Na televisão, estava sendo previsto que o evento deve ser mais sensível na parte da manhã. Nós vemos pessoas diferentes em diferentes cidades assistindo aos noticiários. Há alguns militares em Fairfield que parecem estar preparados para tirarem qualquer coisa. O Elliot e a Alma vão para outra casa e o Elliot vai verificar e encontra uma senhora que convida eles para ir jantar. Na mesa, eles conversam um pouco e assim eles descobrem que essa mulher estava excluída do mundo há muitos anos. Quando eles tentam contar a ela o que estava acontecendo com o mundo, a mulher impede ele e diz que o mundo não se importa com ela, então ela também não se importa com o mundo. Ela os deixa passar a noite na casa dela. Embora ela fosse um pouco assustadora, os dois ficam lá e conversam baixinho. Mas de repente, a mulher aparece atrás deles, falando que escutou ele sussurrando e conspirando para matar ela durante o seu sono. Ela literalmente apenas diz isso e volta para o quarto dela. Isso foi tudo muito estranho. Surpreendentemente, nada acontece durante a noite toda. O Elliot acorda e vai andar pela primeira vez na casa para encontrar a Alma e a Jess. Ele ainda não encontrou nenhuma delas. O que ele encontra é um quarto com uma boneca bem grande. Então a mulher aparece atrás dele e acusa o Elliot de tentar roubar as suas coisas. Ela estava tão paranoica que diz que eles têm que sair da sua casa agora mesmo. Ela saiu ali no jardim, mas do nada começa a agir de uma forma muito estranha. O vento forte passa por ela, então o Elliot fica apavorado porque ela estava sozinha e mesmo assim ela foi contaminada. O Elliot rapidamente corre para dentro da casa e fecha a porta, fecha muito bem. A mulher dá a volta na casa e vai batendo repetidamente a cabeça na parede e também nas janelas. O Elliot entra em um quarto para fugir de tudo isso e aqui ele escuta as vozes da Alma e da Jess dando risada. Elas estavam em uma outra casinha um pouco afastada, mas eles podem se ouvir claramente por conta do sistema de som único que tem ligando essas duas casas. Era um cano que levava a voz com muita nitidez. O Elliot diz para ela fechar todas as portas e janelas, porque a velha acabou de ficar insana sozinha. Ela estava se batendo por aí. Então, ela imediatamente faz isso e eles se agacham no canto para conversar, enquanto as folhas e gramas lá fora se mexem muito. O Elliot se lembra do que o homem na televisão disse, que essa coisa vai estar no seu estado mais sensível durante a manhã. A Alma agora começa a compartilhar histórias nostálgicas de quando eles acabaram de se conhecer e eles estavam ficando muito emocionados. O Elliot diz que eles vão morrer. Ele não quer que isso aconteça com eles separados, principalmente dessa forma. Ele abre a porta e começa a andar do lado de fora. Dessa forma, a Alma também faz o mesmo, levando a menina junto. Não tinha por que a Jess ir junto, mas ela foi. Isso tudo porque os dois pombinhos não sabem usar o cérebro que eles têm. A linguagem do amor é mais forte e eles se encontram no meio de todo aquele vento. O Elliot e a Alma dão as mãos e voltam para casa. Dessa maneira, nós vemos que se passou 3 meses. A Alma estava preparando a Jess para o seu primeiro dia na escola. A Alma se certifica de colocar uma foto emoldurada dos pais da Jess na bolsa dela e a Jess olha para a Alma. Ela diz que ama a Alma e o Elliot. Então, o Elliot deixa a Alma no ponto de ônibus. E de volta em casa, na televisão, tinha um professor falando sobre a neurotoxina. E quando ele foi solicitado a explicar o acontecimento, ele apenas cita as belas palavras do Jake do começo do filme. Ele diz que isso foi um ato da natureza e ninguém nunca vai entender totalmente como aconteceu esse fenômeno. A propósito, a Alma acabou de fazer um teste de gravidez. Ela estava grávida. Ela fica muito animada para contar ao Elliot e espera ele na frente de casa para contar a boa notícia. Nós terminamos isso em um parque, onde 2 amigos estavam passeando numa boa, quando de repente, todos ao seu redor ficam parados mais uma vez. As plantas agora foram para outro país, e tudo vai recomeçar.